What's up, guys? Johnny here. Mas então, pessoal, eu realmente estava esperando, na verdade, eu estava tentando esperar que essa peça toda que está acontecendo comigo acabasse, né? Mas infelizmente isso é algo que está me deixando levemente alterado, digamos assim. Oh Lord. But today we are talking about Detran. Vamos falar de Detran e o processo sem fim. Mas primeiramente vamos estabelecer o que é o Detran, de acordo com a nossa fonte mais conceituada, que é a Wikipedia. Então, de acordo com a Wikipedia, Detran é um órgão do Poder Executivo Estadual que fiscaliza o trânsito de veículos terrestres em suas respectivas jurisdições no território brasileiro. Entre suas atribuições estão a determinação das normas para a formação e fiscalização dos condutores. Mas, na realidade, é um órgão totalmente competente, né, gente? Porque, resumindo, ele é um órgão que tem essa fase cômica de capacitar as pessoas, depois de atualizar e emitir documentos e, para terminar, fiscalizar infrações. Mas nem isso eles sabem fazer direito, né? Porque se você for ver, a gente paga pelo menos em volta de uns R$2.000 para passar por esse processo de habilitação e pegar a nossa carteirinha. Pra quê? Porque não sei se em toda cidade é assim, mas aqui na minha cidadezinha, hoje em dia é um território sem lei. Se vê mais gente andando por aí sem saber dirigir, né? Totalmente errado, do que realmente alguém que esteja dirigindo certo. E falando de normas, né? Infrações, um órgão que fiscaliza as infrações, para você realmente ser multado, provavelmente vai ser um erro no sistema, porque do contrário é muito difícil ser multado, pelo menos aqui na minha cidade, né, como eu falei. Como, por exemplo, você chegou numa nova cidade, vamos dar a minha cidade como exemplo ainda, porque eu vivo aqui, os problemas daqui que eu conheço. Mas então, você chegou na minha cidade, chegou numa rua totalmente sem sinalização vertical ou horizontal, você realmente não sabe o que está acontecendo ali. Ou melhor, também tem essa outra opção. Você vai chegar numa rua totalmente obstruída, tipo, a sinalização está toda obstruída por árvores, tá sem iluminação, tá chovendo. E só nesses dois cenários específicos, tem mais, né? Mas vamos focar nesses dois. Apenas nesses dois cenários específicos, você provavelmente vai ser multado, porque vai ter um guardinha naquele lugar esperando para uma ou duas pessoas se multarem, assim, porque não faço ideia, there's no fucking way. Isso faz sentido, né? Meu Deus. E as pessoas ainda falam que aqui é a indústria da multa, né? Mas realmente é a indústria da infração, porque ninguém é punido. Provavelmente 99, 98% das infrações, ninguém é multado. Realmente, quem é multado é essas pessoas que eu te falei ali anteriormente, né? São realmente as azaradas que, infelizmente, nem sabiam que estavam fazendo algo errado. E sabe o pior? O processo para você informar o Detran que você realmente não tinha noção de que aquilo ali estava acontecendo, né? Que aquilo ali era errado, que você não sabia, é tão oneroso que você vai desistir nas primeiras etapas. Então, vai ser consumando, gente. E falando de processo, vamos falar de documentos. E nada melhor que um pequeno exemplo, né? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo recentemente, uma experiência that is still ongoing, ainda está em andamento, que é, no começo desse ano eu resolvi não, né? Eu olhei para minha CNH e, opa, tem que renovar. Então eu comecei esse processo de renovação da minha CNH. E quando eu cheguei lá, quem diria, né? Eu descobri que ainda existia uma CNH falsa minha lá em Brasília. Por causa de uma
uma linda gangue que se formou no centro do nosso querido país, dentro do Detran. E eu fui um desses premiados. Daí a mulher me informou e me mandou pra central do Detran, aqui na minha cidade. Que é do outro lado da cidade pra mim, né? Longe pra caralho. E então eu fui lá. Cheguei lá, peguei senha, sentei, esperei e fui chamado. E quando eu fui chamado, a primeira coisa que praticamente o cara falou foi: então, cara, você vai ter que ir em Brasília pra ver isso. Daí qualquer pessoa sentada, sensata, já viraria e pensaria: what the f***? You must be joking. Puta que você deve estar zoando, né? Que só pode. Sair de uma cidade pra ir em outra cidade pra resolver algo que vocês já deveriam ter resolvido há 2 anos atrás. Mas antes de eu ter que ir em Brasília, ele falou que primeiramente eu poderia ir na central de habilitação, ali mesmo no Detran, né? No predinho. E lá eu fui. E lá eu encontrei uma senhorinha bem gente fina que falou: não, pode ficar tranquilo, esse aqui vai ser um processo de boa, tranquilo. Você só precisa fazer uma transferência da CNH que está em Brasília para cá. E depois disso eu já fiquei aliviado, né? Falei: uff. Demorou pra caralho, mas pelo menos tá garantido. E com isso eu fui lá, né? Eu continuei o procedimento, peguei mais senhas, peguei mais filas, paguei um boleto, tirei minha foto, e aí falaram que mais ou menos em 7 dias eu poderia voltar aqui e a CNH estaria pronta. Então eu fui pra casa, né? Aliviado, achando que tudo ia ser uma maravilha, mas nem eu esperava por o que viria à frente. Depois de 7 dias eu liguei lá para descobrir que o meu processo tinha sido barrado depois de mais ou menos uns 10 a 20 minutos. NANI?! E então fui lá eu de novo, né? Porque por algum motivo o cara no telefone não sabia o que era, não sabia o motivo, mas falou que eu tinha que ir lá. Então lá eu fui. E chegando lá, fiz o mesmo processo de pegar a senha, esperar, me frustrar e ser chamado. Aí eu fui chamado, o cara olhou pra mim e falou: então, o povo só tinha esquecido de mandar pra impressão. Então ele clicou no botão e mandou embora. Mas aí a gente já começa a perceber que tem algo bem errado, porque além de todas as falhas humanas, a gente já vê que o sistema é ridiculamente falho, porque que diabos de sistema a gente precisaria sair da nossa casa, ir no lugar, apenas pro cara olhar e clicar no botão e falar: ok, porque foi realmente isso que eu fiz. Então, mais 7 dias se passaram, eu voltei pra casa, ao contrário, na verdade, eu voltei pra casa e 7 dias se passaram, e novamente eu liguei lá pra descobrir que o meu processo tinha sido barrado novamente. E de novo eu fui seguir o mesmo processo, né? Sem esperar eu ser chamado. Mas nesse dia o cara me falou que aconteceu um erro, né, no processo de validação das fotos. E eu tinha que ir lá no Renache, que é outro departamento, para fazer essa aprovação manual. Então eu fui lá, falei com a mina que provavelmente deveria ser uma estagiária. Ela falou que o cara que faz isso, ele ia chegar mais tarde, então ela ia passar isso pra ele. E que eu podia ir embora. Então eu fui e esperei mais 7 dias. Uma eternidade depois. E novamente, para alegria da população, mais 7 dias eu esperei e eu liguei. E novamente, foi barrado novamente, né? Literalmente a mesma coisa. Falha no reconhecimento das fotos. Daí eu fui lá no Renache, agora o cara que provavelmente deve ser o único cara responsável e able, o que é able em português? Hábil? Pode ser hábil, mas hábil é tão feio. Bom, o único cara que consegue olhar para 2 fotos e falar que realmente tem algo errado com aquilo ali, né? Então ele me mandou abrir um processo de cancelamento da CNH que estava em Brasília. Então eu fui em outro departamento
pra fazer o processo, né? E, by the way, eu achei uma tiazinha lá, muito gente fina, que quase me fez esquecer dessa ira gigante que eu estou passando, que eu passei em todos os momentos até agora. E ela falou que esse processo era um pouco demorado, não faço ideia por quê, mas que demoraria de 20 a 30 dias para ele ser concluído. Então, eu esperei. 3 semanas depois. And today, the last fucking day of my vacations, o último dia das minhas férias, eu resolvi dar uma olhada no processo e como que ele estava indo, né? And to be surprised yet again, para ser surpreendido de novo, because there's no fucking happy ending, porque realmente não tem final feliz, gente. Meu processo foi novamente barrado. Para melhorar, para melhorar, o meu processo de cancelamento foi barrado pelo meu processo de transferência. E por algum motivo, eu fui olhar lá, eles falaram que eu tenho que ir lá esclarecer o que eu estou tentando esclarecer toda semana, durante mais de um mês. O processo todo, né? Que aconteceu uma fraude, aconteceu isso tudo, e que eu quero resolver, porque eu quero, como sempre, ficar dentro da lei, né? Porque depois de tudo isso, a única coisa que a gente consegue entender é que seguir as leis no Brasil é realmente algo infernal. Então você, ou qualquer tipo de pessoa que quer ficar dentro da lei, quer pagar essas coisas em dias, quer realmente apenas viver normalmente, como uma pessoa decente, sofre mais que qualquer pessoa. E isso eu falando apenas de um órgão, né, que é o Detran. Imagina se você for contar todos os órgãos públicos aí que você pode passar esses perrengues. Oh, hell no! E com isso tudo, gente, a gente realmente chegou à conclusão que, se possível, se você morar no Brasil, não tenha um carro, porque realmente é uma dor de cabeça do caralho. Se possível, more perto do seu serviço, use Uber, use bicicleta, usa tudo. Ou então, get the fuck out of here. Realmente vaza do Brasil, sai daqui. Porque cada vez que passa, cada dia que passa, parece que as coisas ficam realmente mais tristes, né? E fazer o que, né? A gente tem que sobreviver nesse inferno até o fim. But that's all, folks. Like and subscribe if you haven't already. Realmente se inscrevam, dê um like se vocês não tiverem dado. E eu realmente queria ter acabado this chapter, esse capítulo da minha vida antes de ter criado esse vídeo, mas eu não sei quando esse trem vai acabar. Infelizmente eu não sei. And fora Detran, peace!